Muitos alertaram sobre a forma como o combate ao coronavírus era conduzido e sobre a falta de consciência das pessoas que se aglomeravam e não tomavam os devidos cuidados para se proteger. Mas quase ninguém foi tão assertivo quanto o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que há cerca de 2 meses cravou a frase: daqui a 60 dias a gente pode ter uma mega epidemia. Como que por profecia a saúde no país entrou em colapso e o número de mortes por conta da pandemia atingiu números exorbitantes nas últimas semanas. E é com ele que nós vamos conversar agora, com o ex-ministro da Saúde, médico Luiz Henrique Mandetta, que vai nos falar sobre a avaliação do combate à pandemia no Brasil, a sua visão sobre o Rio Grande do Sul. Ministro, seja muito bem-vindo ao Conexão RS, muito obrigado pela sua gentileza. Eu começo lhe perguntando sobre isso que falei há pouco. Quando o senhor falou em janeiro de uma mega epidemia, era dessa situação que nós vivemos agora que o senhor se referia? Uma boa tarde. Boa tarde Rio Grande do Sul, boa tarde Raí. Olha, não existe profecia, não existe bola de cristal nem cartomante, existe estudo. A gente vê, checa, recheca, a mesma maneira que eu levei para o presidente, ainda era ministro, falei, olha, se for nesse caminho aí, vai chegar final do ano com 180 mil mortos. Eu tinha gente aí do Rio Grande do Sul, gente balizada, médico, deputado, falando, não, vai ter só 1.000 mortos, vai durar 6 semanas. Essa doença é diferente, essa doença ela ataca a sociedade como um todo. E como ela ataca como um todo, ela ataca o comércio, ataca a indústria, ataca o vendedor ambulante, ataca a cultura, ataca a educação, ataca o jornalismo, ataca total, é um ataque em bloco de um vírus. Se não tiver foco que o inimigo é o vírus, se continuar achando que o inimigo é o cara que fala a favor disso ou daquilo, o vírus ganha de goleada. Tem que ter foco, porque o inimigo é o vírus. Tem que ter disciplina, porque a medida mais eficaz é lavar as mãos, é usar a máscara, é manter uma distância de 2 a 3 metros, e essa não custa dinheiro para ninguém, essa é a atitude. E tem que decidir pela ciência, tem que fazer as suas tomadas de decisão pela ciência. Não tem, fora desse tripé, qualquer coisa que você fizer vai dar errado. Naquele momento, nós estávamos vivendo... Tínhamos acabado de assistir o colapso, e as pessoas não usam muito essa palavra colapso. Colapso é quando você não tem o sistema de saúde. Isso que vocês estão vivendo é o caos com desassistência. Colapso é quando você fala assim, acabou o oxigênio. Bom, acabou o oxigênio, não tem suporte à vida. Vai morrer a pessoa que estava operando de apendicite, o infartado. Tinham 60 crianças na UTI neonatal de Manaus que ficaram temporariamente sem suporte de oxigênio, sendo oxigenadas na mão. Isso é colapso, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter plano de saúde, não adianta você ter nada, isso é colapso. Eles pegaram aquele momento lá de Manaus, que eles não fizeram nenhum estudo sobre a nova variante, a P1, ela foi descoberta lá no Japão, com meia dúzia de japonês que estavam em Manaus e voltou para lá, o Japão quem descobriu, o Brasil não testou, porque eles deixaram os testes apodrecerem. Acabou o oxigênio, e a medida que o ministro de então fez foi ir para Manaus e retirar as pessoas de lá e mandar um pouco de pessoas para cada capital brasileira. Então, se você tem um povo que não está seguindo, está todo mundo achando que é brincadeira, que vai levar a vida. Não, eu só vou juntar eu mais 3 amigos. Não, é uma balada, mas não tem nada não, eu sou jovem. Não, eu vou abrir aqui, eu vou aglomerar um pouco, vou apertar um pouco. Não, eu vou abrir a igreja, vou fazer um culto só de meia hora em nome de Jesus. Não, eu vou ali na escola, vamos ter um trabalho, vou fazer uma aula de teatro. Aquilo dali, juntado com eleição municipal, que fez prefeitos ficarem fracos no mês de dezembro. Os que ganharam na oposição prometeram não incomodar mais ninguém, deixar o vírus passar. Os que foram reeleitos abriram todas as condições para dizer que agora a normalidade chegou, assumiu, eu defendi antes, mas agora já está tranquilo. Entramos num dezembro desastroso, passamos um Natal e um Ano Novo completamente sem ninguém falar nada, passamos um janeirão com sol, o pessoal indo para balneário, indo para juntar, carnaval, que é um feriado, embora não tenha tido carnaval público, o povo apropriou do feriado e colocaram a cepa no meio disso daí. Quando a gente fez a projeção do que aconteceu em Manaus para o resto do Brasil, vai ser uma epidemia em paralelo, diferente daquela primeira. Aquela primeira foi primeiro numa região,
depois Sim. na outra, depois na outra. Você gerenciava a epidemia. Essa não tem gerenciamento. Não adianta o Rio Grande do Sul falar, não, eu vou mandar paciente para Santa Catarina, eu vou buscar um oxigênio do Paraná, eu vou pegar um remédio de São Paulo. Agora não, agora é todo o território nacional ao mesmo tempo. Por isso que ela se chama mega epidemia. Epidemia geral, pandemia geral no Brasil. Agora, ministro, em abril, ali cerca de um mês praticamente depois do início da pandemia, o presidente Bolsonaro escolheu lhe tirar do comando do Ministério da Saúde. Na época, o senhor falou que teve uma conversa com ele que foi amistosa, amigável. Só que ontem, na noite de ontem, o presidente Bolsonaro deu a entender que o senhor queria que os doentes com Covid fossem para o hospital apenas para serem entubados. Falou isso o presidente Jair Bolsonaro. O senhor pensava nisso e o que mudou na relação de vocês? O presidente está, aqui no meu estado, ele está igual peru em chapa quente. Está duro, porque a população toda está apontando o dedo para ele, falando, peraí, esse homem não tem condição de liderar, saiu uma pesquisa muito ruim para ele. E os políticos, de uma maneira geral, eles, principalmente os que têm muitos seguidores de internet, eles criam uma narrativa para falar assim, tira essa culpa de mim. Quando iniciou em janeiro, que a China anunciou, fevereiro, não tinha nenhum caso no Brasil, nenhum. O primeiro caso no Brasil foi 26 de fevereiro. E as pessoas estavam muito preocupadas com aquela questão, será que eu estou doente, se eu não estou doente? Será que... Estava uma época que se alguém visse um chinês, teve uma mulher em Rondônia que ela pegou um Uber compartilhado e tinha uma pessoa asiática que espirrou, tossiu, ela saiu de lá, falou, eu peguei a doença, enfim, estava muito mais um pânico. Então a orientação era calma, se você tiver uma gripe, quase de cada 1000 testes que a gente fazia, 1000 testes davam gripe, resfriado, H1N1, aquelas doenças que a gente já conhecia. Então calma, se você tiver uma doença, se for uma gripe, se trata como uma gripe, como um resfriado, fica em casa, toma chá, toma analgésico, toma os remédios que todo mundo sabe o que é uma gripe, vai durar 3, 4, 5 dias. Se chegar a 3, 4, 5 dias e você não sai da gripe, você procura o médico. Então eles pegam essa fase de janeiro e fevereiro e falam assim, eles falaram para não ir no médico. Mas nós só começamos a ter transmissão sustentada, que é quando você tem o vírus comunitário, em algumas regiões. O Rio Grande do Sul, inclusive, quando teve a sua primeira onda, eu já não estava mais no Ministério. O que cabia para a gente naquela época? Organizar o sistema de saúde. O foco era comprar respirador, aumentar a equipe, sabendo que ia ali na frente. Naquela época não faltou oxigênio, porque a gente redimensionou toda a rede de oxigênio, que ninguém vê, mas para você evitar o colapso. Naquela época que você tinha que ativar, eu ativei 4 indústrias, inclusive aí do Rio Grande do Sul, para produzir os respiradores no Brasil, porque se fosse depender da China e do mundo, não ia chegar nenhum. Nós tivemos que, naquela época, comprar máscara, equipamento de proteção individual, porque não tinha. A China parou de exportar e estava faltando até para o dia a dia do sistema. Então, o foco naquele momento era esse. Mas isso é mais para ele criar uma narrativa. Anteontem foi mais grave. O ministro Paulo Guedes, ele deu uma entrevista falando assim, o Mandetta colocou 5 bi no bolso e não comprou as vacinas. O recurso que eu fui no Congresso para comprar 15 mil leitos de CTI, para repassar, para fazer custeio, para comprar medicamento, para comprar oxigênio, enfim, para redimensionar, ele sabe muito bem onde foi utilizado. E a vacina, quando eu estava no Ministério, ela ainda estava sendo concebida, ela estava sendo no máximo em laboratório, nos ratinhos. Nenhum laboratório do mundo vendia vacina, porque não existia vacina. O primeiro ser humano a tomar a primeira dose de uma vacina foi em maio, eles me impediram de trabalhar em abril. E eu sempre disse, olha, na hora que tiver uma vacina, nós vamos avançar nela igual um homem no deserto, que é ela que vai nos tirar. Quando chegou em agosto, que os laboratórios ofereceram para o governo as vacinas, eles apostaram que a doença não ia mais continuar. Eles falaram, não queremos. E o Brasil, os laboratórios queriam vender para a gente, não porque eles são bonzinhos, é porque o Brasil é muito bom, o SUS é muito bom para botar a vacina no braço das pessoas. Os Estados Unidos estão fazendo lá Exército, Aeronáutica, Marinha para vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Aqui a gente já teve campanha de vacinar 10 milhões. Eles queriam entrar no Brasil para ser o cartão de visita deles. Eles botariam a gasolina numa Ferrari. Nós teríamos em 90 dias vacinado todo mundo
e seríamos o primeiro país a reabrir. A economia já estava... Hoje a gente não estaria falando disso, a gente estaria falando já do pós-pandemia. Então, são tantos erros que eles cometem, mas como eles precisam pôr a culpa em alguém, então eles criam essa narrativa, botam isso num pacote, mandam para a internet, eles têm muita gente robotizada, mas até os robôs têm vergonha, ficam com a cara vermelha quando eles repetem essas asneiras. E o presidente ontem falou mais uma bobagem. Eu rezo muito por ele, sabe? Para Deus iluminar, para Nossa Senhora Maria passar na frente. Eu sou um homem muito cristão, eu rezo muito para ver se ilumina a cabeça dele, sei lá. Não fica mágoa, não, fica tristeza de você ter acreditado numa coisa achando que era séria e infelizmente, é mais uma grande brincadeira de mau gosto que a gente está assistindo. Mas, ministro, com essas críticas, com essas declarações do presidente, o senhor se arrepende de ter feito parte do governo Bolsonaro? Olha, quando teve aquela eleição em 2018, eu estava tão assim com esse negócio de eleição que eu falei, eu não vou disputar. Eu já tinha ganho 2 eleições, eu tinha um medo danado de ser eleito para a terceira. Eu falei, eu não quero, eu fiz um documento para o meu partido, não serei candidato em 2018. Exatamente porque eu estava, assim, tinha sido um mandato, um ano de fora Dilma, um ano de fora Cunha, um ano de fora Temer. Eu falei, fora eu também. Mas quando vem aquela eleição, aquele segundo turno, que você fala, o voto ali era um voto basicamente, assim, vai perdoar o PT, é um voto de caráter, então é a ruptura, então votei no Bolsonaro. E estava, como não tinha sido candidato, estava reestruturando minha vida para outro lugar, eu fui procurado por ele. E a proposta que ele me fez foi, assuma o ministério, monte a sua equipe, uma equipe técnica. Falei, mas não vai ter ingerência política? Não vai ter ingerência política. O SUS precisava muito de uma gestão técnica. Nesses últimos 20 anos, o Ministério da Saúde foi a maior moeda de barganha de espaço político, tanto pelo PT quanto depois, nesse período Temer. Ele foi muito utilizado para cooptação de votos e ele precisava de uma gestão técnica. Eu fui procurar aonde tinha gente experimentada. Eu levei o Gabardo de vocês aí do Rio Grande do Sul para ser meu secretário executivo, porque é um cara de 41 anos de sistema, conhece. Ali não é lugar para você experimentar ninguém, eles têm que pegar gente que já experimentada, rodada. Eu mesmo, já muito experimentado em sistema de saúde. Achei o Wanderson um funcionário de carreira, que nunca teve uma oportunidade e é um dos 3 melhores epidemiologistas do mundo. Foi ele que decifrou a Zika vírus. Peguei o Erno aí de Porto Alegre, tirei aí de Porto Alegre para fazer uma Secretaria Nacional de Atenção Básica para a gente reestruturar o SUS. Enfim, falei, olha, vai tudo bem, vamos, trabalho técnico. O problema é que quando chegou um problema técnico para resolver grande, que afetava a vida das famílias, aí ele queria um trabalho político. Eu falei, olha, eu não abro mão dos meus valores, eu sou um humanista, eu tenho valores muito fortes de proteção à vida. Eu acredito muito que toda vida é muito valiosa, não só para a família, mas para o país. Tinha uma ideia no começo, olha, está morrendo só quem ia morrer, está morrendo só idoso. Opa, peraí, os idosos são os que guardam os melhores valores para a sociedade. Talvez se eles pudessem ensinar e os mais jovens escutassem, a gente não teria tanta crise de corrupção, tanta crise de coisa errada, aí, de porcariada errada. Então, para mim, isso é muito forte. E, para mim, se o governador, se o prefeito é do PMDB, PT, PQP, sei lá do que for dessa sopa de letrinha que tem, aí tanto faz. Eu estava lidando com vida. Então, na hora que chega o trabalho técnico, ele quer um trabalho político de baixa qualidade que vai afetar a vida, aí você se desencanta e fala, olha, eu não peço para sair, porque enquanto eu estivesse sendo pago o meu salário, porque ele me nomeou e porque o povo estava pagando, eu mantive a minha coerência, a minha linha até o fim. Chegou uma hora que ele quis outro caminho. Eu alertei, eu mostrei, eu levei por escrito. Falei, cuidado, esse aí é o caminho que o senhor está indo, nós vamos bater 180 mil mortes agora em 2020, até 31 de dezembro. Eles acharam que eu estava louco, eles acharam que aquilo era uma gripezinha, eles acharam que aquilo... E começou aquela narrativa, não, eu tenho que salvar a economia, larga a mão da saúde. Falei, mas a saúde vai acabar sendo a crise que vai afetar a economia, porque isso sempre foi assim na história das epidemias. Tomaram decisões, no mínimo, equivocadas no meu modo de ver. Acabou com a prevenção de usar máscara, de falar, ó, quem está comigo não usa, é marica quem usa. Depois, ó, toma esse remédio aqui que sara, acabou. Os médicos estão tudo batendo cabeça, é médico que fala que usa isso, que usa aquilo, não tem mais, acabou a medicina.
Na hora das vacinas, não, vamos postar aí que vai virar jacaré, que vai ter um chip que vai entrar no cérebro. As pessoas mais humildes olham aquilo e assustam. Não, tira esses médicos não sabem nada. Põe um general aí. O general, a missão dele era não ser ministro. Ele é o primeiro ministro não ministro da história da saúde do Brasil. Então o senhor se arrepende de ter feito parte disso? Olha, eu fiz o máximo que eu pude fazer enquanto eu estava lá. Como o que eu fiz de montar os leitos, de comprar os materiais, de alertar a população, de poder ter tido a responsabilidade para que as famílias pegassem a informação e organizassem suas linhas de defesa, eu não posso me arrepender de ter conseguido salvar tantas vidas por estar lá. Entendi. Eu acho que a vida é muito destino. Eu acredito muito, eu sou um cristão, eu acredito muito que essas missões, elas são dadas, elas são permitidas porque existe um objetivo. E eu acho assim, enquanto eu pude, eu fiz o máximo que eu pude. E depois que eu saí, continuo como cidadão, ajudando a governadores, prefeitos, estados, com o que eu posso fazer, Sim. Que é emprestar meu conhecimento aí para as pessoas. Ministro, o senhor relembrou um pouco dos seus feitos aí na frente da pasta, mas hoje se sabe muito mais sobre o vírus do que se sabia na época que o senhor era ministro da Saúde. Olhando para trás, o senhor teria feito algo diferente nessa época? Uma compra antecipada de vacinas não seria ideal naquela época? Você podia comprar se existissem, né? Elas não existiam, existiam ainda ideias. Elas estavam ainda... Quando você vai fazer uma vacina, você tem várias fases. A primeira, fica os cientistas reunidos bolando qual é a fórmula. Eu vou misturar isso com isso, esse vírus com esse, com aquele. Então, eles estavam na fase da chamada concepção teórica, quando eu estava no Ministério. Depois dessa fase, você vai, pede autorização, vai no laboratório e aplica aquela fórmula nos ratinhos. E vê, olha, o ratinho morreu, eu não posso partir para frente, eu tenho que voltar na fórmula. Então, o mundo todo estava procurando uma fórmula. Quando chega no mês de maio, que eu não estava mais no Ministério da Saúde, eles tiveram autorização, os ratinhos não morreram, eles estão bem. Aí eles são autorizados a aplicar pela primeira vez num ser humano, que era maio, eu já não era mais ministro. Mas então, já havia, ministro, uma conversa com os laboratórios para tentar se agilizar esse processo, pelo menos? Não. O que existia era um número grande de laboratórios falando, olha, eu vou começando a pesquisa, a Pfizer, a Moderna. Eu me lembro que o Trump chegou a pegar esse pessoal da Moderna e querer tirar da Alemanha, porque na hora que eles fizeram a teoria, ele achou tão boa a teoria que ele tentou tirar da Alemanha e levar para os Estados Unidos. A Angela Merkel brigou com ele duramente. E eles estavam naquela fase assim, vamos dar dinheiro para pesquisa. Vamos dar dinheiro para pesquisa. Essa era a fase que a gente estava vivendo. Como eu tinha um relacionamento bom com a Inglaterra e a Fiocruz é uma unidade federal, a Fiocruz falou, eu vou me ligar a Oxford. Eu falei, ótimo, Oxford tem uma linha de pesquisa. Somente depois, quando o Oxford fala assim com a AstraZeneca, olha, passei da fase 2. Ali é que ela começa a falar, olha, eu tenho uma vacina aqui que deu... em 100 pessoas, marcou 80% de anticorpo. Eu vou começar a fase 3. Essa fase 3, ela passou praticamente... Aí que eles começam a chegar com a fase 2 pronta e falar para os países, olha, quer apostar na minha vacina, você tem que comprar agora, faz a encomenda, é um risco. E que foi quando o Brasil disse não para essa fase. Mas naquela época não tinha nenhum laboratório sequer cogitando vender, porque eles ainda estavam numa fase de concepção teórica. Não havia ainda massa cinzenta, não havia ainda massa crítica para poder vender alguma coisa. Tinha um sonho. Eu sabia sempre disse, falei várias vezes nas lives, olha, vírus, a humanidade sempre lutou com vacina, bactéria com antibiótico, verme com vermífugo, cada linha foi tendo, cada doença foi tendo uma linha. Nós sempre vencemos vírus através de vacina. Nós vamos sair dessa através da vacina. Assim que tiver uma vacina, nós vamos comprar. E esse movimento anti-vacina vai ser o primeiro que vai lá vacinar, você pode ter certeza. Você procura aí naquela época que era uma constatação do óbvio, nós vamos sair pela vacina. Mas primeiro ela tem que pelo menos existir como promessa de fase 2 para eles poderem começar a apresentar o caminho.
Agora há um novo nome para o Ministério da Saúde, o Queiroga, né? Queiroga, ele, como o senhor avalia este nome para o comando da pasta? Rapidamente, porque depois eu quero tratar de umas questões aqui do Rio Grande do Sul com o senhor, por favor. Eu pouco o conheço, eu sei que é um médico, é lá da Paraíba. Agora, depende em quais condições que ele aceitou o desafio de ser ministro. O ministro anterior, ele aceitou o desafio de ocupar a cadeira de ministro da Saúde, mas não ser ministro. Ministro é aquele que ministra, que fala a política de uma determinada área, com maestria, com sabedoria, com conhecimento. Então, o ministro entrou lá e falou, a minha missão é... Nunca mais se falou da doença, nunca mais o Ministério da Saúde, nem os números ele queria mostrar, tem que ter uma ordem do Supremo. Se esse ministro que vai entrar e falar assim, eu também estou entrando e a minha missão é simplesmente deixar o presidente aglomerar, não usar máscara, não lavar a mão, enfim, eu também vou ser outro não ministro, se for isso, não vai mudar muita coisa. Eu acho que tem que mudar a atitude. Ele falou uma frase assim, eu executo a política de governo. Então, eu acho que ele jogou a responsabilidade para o governo. Falou, olha, eu executo a política do governo. Eu, nessas horas, acho que a pessoa tem que estar muito firme naqueles pilares que eu falei. Defesa da vida, o SUS como caminho e ciência para tomada de decisão. Fora disso daí, ele não vai conseguir ter muito êxito, não. Ministro, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o modelo de distanciamento controlado, né, do governo do estado, proposto e já sendo executado. Hoje todo o estado está em bandeira preta. E existe uma flexibilização a isso, que é o sistema de cogestão, onde essa responsabilidade é dividida com as regiões e com os municípios. Se estamos na bandeira preta, a cogestão, os municípios podem adotar medidas mais brandas, como as da bandeira vermelha, que é imediatamente anterior. Como o senhor vê esse sistema? O senhor acha que ele funciona? Olha, eu me reuni com o governador Eduardo Leite, com o Rio Grande do Sul, ainda na época final minha do Ministério, porque nós estávamos começando a fazer as modelagens para que o Ministério da Saúde pudesse dar uma uniformidade para todo o país, para não ter essa coisa assim, Antônio fecha, Mário abre, a população fica completamente perdida. Para ter os indicadores nacionais, para que quando eles atingissem aqui, eles soubessem, olha, o Ministério está junto, o Estado está junto. Essa doença ela tem que ser enfrentada com união, ela não pode ser enfrentada fragmentada. O Rio Grande do Sul tem tentado. A primeira onda do Rio Grande do Sul passou bem. Ele teve dificuldades, teve óbitos, teve. O Rio Grande do Sul tem algumas características. Vocês são o estado mais idoso da federação, sim, onde você tem a maior expectativa de vida, por conquistas históricas na educação, no saneamento, na alfabetização, enfim, uma série de conquistas que vocês têm que lhe dão vantagem. E para esta doença, um risco muito grande pela quantidade de idosos. O Rio Grande do Sul foi o maior exportador de mão de obra jovem que veio aqui desbravar o Cerrado, hoje é o responsável pela revolução do agro dentro do Brasil, então teve uma saída de faixa etária jovem. E isso aumenta muito o risco do sistema gaúcho de poder enfrentar essa doença. Acho que eles têm uma equipe muito boa, a Anitta é muito boa, é muito madura, e o Rio Grande do Sul tem uma academia de ciência por trás dele também muito forte. O governador tem feito o possível para equilibrar essa coisa dos equilíbrios do sistema, porque é um jogo de mexer um pouco errado um lado, o outro lado arrebenta. Ficou com o sistema de saúde ocioso, mas está segurando a economia, arrebenta a economia. Ficou com a economia muito aquecida e arrebentou o sistema de saúde, acabou para todo mundo. Esse ponto de equilíbrio aí só estando sentado à mesa com os números, com os técnicos, para eu poder dar uma opinião. De longe, eu sei que vocês estão passando por um período muito duro, os números são muito duros para a sociedade, está tendo muita morte no Rio Grande do Sul, o índice de transmissão está elevado ainda, ou seja, está entrando, é igual uma chaleira que você tem leite ali dentro, e o fogo está muito alto e a leiteira, o fogo vai aquecer o leite vai transbordar, vai cair para fora. Numa hora dessa não adianta você pôr tampa na chaleira, você tem que baixar o fogo ali embaixo, senão o leite vai
vai transbordar. Então, eu acho que essa regulagem da altura da chama aí, que eles estão agora tentando calibrar, não apagar o fogo e também não deixar em fogo alto. Eu espero que o Rio Grande do Sul consiga diminuir esses números. Eu espero isso acontecer nas 2 a 3 semanas agora. Acho que vai surtir algum efeito, acho que ela vai começar a arrefecer um pouco, descomprimir o sistema de saúde e avançar na vacinação. Agora, se a população não fizer aquilo que é a pauta dela, que é mínima, não precisa de dinheiro, não precisa nada, que é lavar as mãos 6, 8 vezes por dia, usar máscara, camada dupla de tecido, ficar a 2 metros de distância, proteger pai, mãe, avô, tios mais frágeis, diabéticos. Na hora de ir no supermercado, vai um da família, compra, volta. Fazer a compra do que você precisa, para você não ficar indo toda hora, evitar aglomeração, não achar que essa doença não é da sua responsabilidade, que isso é responsabilidade dos outros. Quanto mais jogar esse jogo, mais piora a economia, mais piora para as empresas. Não adianta o comércio chegar e falar assim, abre logo, porque na frente vai cair de novo, vai ter que fechar de novo. Então, assim, aproveita o nível de educação, de instrução que o Rio Grande do Sul tem. Isso é um ativo muito grande. Vocês têm bons líderes, vocês têm um caminho. A vacina está... Eu acho que no mês que vem entra da Fiocruz, no outro mês aumenta a dose. A gente vai sair disso através da vacina. Não queima, não, já nadamos até aqui, já perdemos muita gente. Não perde mais, é bobagem, é burrice. Joga a favor da vida, faz uma opção, faz um pacto do Rio Grande do Sul pela vida, e vamos atravessar isso sendo solidários às famílias, que ali na frente a gente sabe que tem uma luz no fim do túnel. Ministro, para a gente encerrar a nossa conversa, não posso deixar de tocar nesse assunto. Você já falou em entrevista que pode concorrer em 2022 à presidência se houver um consenso sobre o seu nome. Eu pergunto, o que seria esse consenso? E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o nome de Eduardo Leite, Eduardo Leite já se projeta como um pré-candidato à presidência da República. O senhor aceitaria fazer uma dobradinha, uma chapa com ele? Rapaz, eu aceito tudo, eu só gostaria que o Brasil não ficasse nos 2 extremos. Não vai ser com pancadaria, não vai ser maragato e chimango que a gente vai enfrentar esse troço, não. A gente vai ter que ter o homem centrado, o homem sensato, capaz de discutir com todo mundo. Não vai ser um Grêmio Inter, isso aí não vai funcionar. Se for o Eduardo, cara, se ele conseguir, se ele tiver as melhores condições, eu entrego o Santinho no viaduto do Chá, eu não tenho problema nenhum. Eu só queria ter um país que eu pudesse ver que, olha, saímos daquela confusão que a gente se meteu. Um é cria do outro, é a mesma crise com sinal trocado, é a mesma coisa, não vai andar, a gente sabe que não vai andar, vai continuar essa confusão generalizada. Existe o homem centrado, o homem sensato, o homem de bem aqui no meio para falar, calma, vamos fazer um pacto por desenvolvimento, vamos retomar a educação. Quem tiver as melhores condições de levar isso, eu quero só poder fazer campanha. Se for o meu nome, você pode ter certeza que eu vou fazer desse jeito. Se for o Eduardo, se for sei lá quem, tem tantos nomes, Huck, Moro, escuto tudo, Dória, a gente escuta tudo que é nome. Estou igual vocês, escutando os nomes. Seja lá quem for, que seja de coração, que seja com paixão, com brilho no olho. Tem que ser igual naquela época da direta já, que nós fomos para a rua para falar, se a gente tem que votar. Aquilo dali é que eu acho que seria o momento agora do país voltar a ter isso. Há uma carência de lideranças muito grande dentro do Brasil. A liderança que às vezes se coloca como salvador da pátria. Vota nele que ele vai solucionar. Não tem salvador da pátria. Quem vai salvar a pátria é o povo, não tem outro caminho, é atitude. A gente pegar o meu sangue aqui é de italiano, que imigrou, que veio da Itália e não veio nem para o Brasil, foi para o Uruguai, do Uruguai foi para a Argentina e entrou aqui no Mato Grosso pelo Rio da Prata. É aquele sonho do imigrante italiano, alemão, que forma a nossa cultura, que veio aqui não veio aqui para brigar, para arrumar confusão. Pelo contrário, saiu da guerra, saiu da Segunda Guerra, saiu da Primeira Guerra, saiu daquelas regiões, teve que romper com suas famílias para poder vir para um lugar distante, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha carta, não tinha nada. Ele veio para ter paz, para trabalhar. É aquele sonho ali que a gente tem que pegar agora e falar assim, nós vamos voltar para aquele espírito, nós vamos voltar para aquilo dali, que se a gente puder fazer aquilo,
talvez a gente deixe um país melhor para os meus filhos. Eu já tenho um neto para os meus bisnetos e para a vida que vem pela frente aí. Não sei quem vai ser, tomara que seja uma pessoa de bem, uma pessoa de coração aberto, que consiga unir esse país. Perfeito. Ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, muito obrigado pela gentileza da sua Valeu. conversa com o Conexão RS. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, um abraço e mais uma vez, tem umas coisas que não precisa ser torcedor do Bolsonaro ou ser anti-Bolsonaro, não precisa ser a favor disso ou daquilo. Tem uma coisa que é para todo mundo: lava as mãos, usa máscara, fica a 2 a 3 metros de distância na maior parte do tempo. Se você tiver que se submeter a um transporte público apertado, conversa com o seu patrão, desencontra o horário, faz diminuindo a chance. Não vamos dar carona para esse vírus no organismo da gente. Você vai levar para dentro da sua casa. Se a gente fizer isso, o básico, eu tenho certeza que a gente diminui bem essa doença e com as vacinas a gente toma ela de volta. Um abraço, muito obrigado para o meu amado Rio Grande do Sul. Obrigado.